A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos sejam multiplicadas. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na epístola que nos escreveu Tiago. Nós leremos a partir do versículo 13. Epístola de Tiago, capítulo 5, dos versículos 13 a 17, a 18, perdão. Diz assim a palavra do Senhor: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Senhor nosso Deus, bondoso, louvamos e bendizemos o teu nome, gratos pela palavra do Senhor que temos em mãos, a qual lemos agora pela condução do teu Santo Espírito. E nisto te rogamos que o teu Espírito continue a nos conduzir na exposição desta palavra, Senhor. Que sejamos edificados, transformados, moldados ao caráter de Cristo, a partir das verdades contidas nesta palavra. E que eu, como instrumento em tuas mãos, Senhor, venha falar apenas a verdade que está nesta palavra. E que assim, em todas essas coisas, o teu nome seja glorificado. É o que te rogamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, quando nos convertemos, ou até mesmo quando ainda estamos experimentando uma caminhada para a conversão, nós aprendemos que a forma de falar e de se comunicar com o nosso Deus é através da oração. Não quer dizer que o nosso Deus não escute as palavras que falamos audivelmente, ou que falamos em nossos próprios pensamentos, sem formular ali uma oração tão litúrgica, por assim dizer, cheia de métodos. Não quero dizer isso. Mas, em regra geral, entendemos que a forma de nos comunicarmos com este Deus é a oração, que contém uma estrutura, que contém um contexto, que contém um objetivo para isso. E a Bíblia, ela está repleta de exemplos, de situações que foram transformadas através da oração.
acredito que já preguei aqui o texto que está em Gênesis capítulo 32, um texto que fala que Jacó, retornando à casa de seu pai Isaque, iria encontrar ali com Esaú, seu irmão traído, que inclusive lemos a história deles dois essa semana, se estão fazendo a leitura bíblica cronológica. E que ali, naquele momento, ao passar o Jordão, o val do Jaboque, perdão, ele ora ao Senhor, para que o Senhor não permitisse que Jacó fosse morto nas mãos do seu irmão. E o resultado é que o coração de Esaú, ele é transformado, aquele coração cheio de ira e com desejo de vingança pelo que havia passado nas mãos do seu irmão Jacó, aquele coração foi transformado, de maneira que eles puderam se encontrar de uma forma que não fosse hostil. Nós também vemos na palavra de Deus que pela oração de Moisés, Deus, respondendo a esta oração, trouxe pragas sobre o Egito, como também trouxe libertação ao povo de Deus no Egito. Nós vemos que pela oração, no livro de Josué, no capítulo 10, Josué estava lutando e o sol, ele parou aonde ele estava enquanto a batalha ocorria. Nós vemos nas Escrituras também que pela oração, Sansão teve a sua força restaurada. Nós vemos isso em Juízes capítulo 16, e ali, como seu último ato vingativo, acabou derrubando as pináculas do templo daquele falso deus Dagom, vingando assim ao povo de Deus. Como nós também aprendemos na palavra de Deus, que o profeta Elias orou para que não chovesse, por ordem do Senhor, e por 3 anos e meio houve seca naquela região do Reino do Norte, e depois Elias orou para que a chuva tornasse a terra, e assim também aconteceu. Então, a palavra de Deus é repleta de muitos registros, e há muitos dos quais eu não citei, em que a oração demonstrou ter uma eficácia, em que a oração demonstrou ser de fato um instrumento eficaz no contato que nós temos com o nosso Deus. Mas nós podemos, quem sabe, perguntar, e hoje em dia a oração, ela ainda transforma? Ela ainda muda? A oração ainda tem este mesmo poder como outrora? De transformar as situações, de mudar os corações, de libertar pessoas, de fazer chover, de restaurar forças? A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, que todas as coisas, elas já foram determinadas desde a eternidade pelo nosso bondoso Deus. Todas as coisas estão dentro da providência do Senhor, determinadas por este Deus, e, portanto, elas acontecerão inevitavelmente. Não há nada que evite essas coisas de acontecer. Então, se você orasse individualmente, ou se você orasse juntamente com outras pessoas, com um grupo, coletivamente, por algo que não estivesse no plano de Deus, isso jamais aconteceria. Ainda que você se reunisse com muitas pessoas para orar em favor de algo, mas se aquilo não está dentro do plano de Deus, aquilo não vai acontecer. E isso nos serve para entender que existe uma relação entre as nossas orações e a providência de Deus. Relação essa que nos faz entender a pergunta que eu disse aqui. Será que a oração ainda transforma? Será que a oração, de fato, ainda muda corações? O fato, meus amados irmãos,
é que as coisas elas mudam através da oração. É fato que as coisas mudam de acordo com a soberana vontade de Deus, de acordo com a sua determinação, mas que essas coisas também mudam por algo que nós chamamos na teologia de causas secundárias. Deus estabeleceu em sua providência todas as coisas que haverão de acontecer. Mas Deus também estabeleceu as coisas que haverão de acontecer a partir do que nós chamamos de causas secundárias. Isso não só responde ou nos encaminha a resposta dessa pergunta, se a oração de fato ela transforma hoje em dia, como também nos esclarece aquela pergunta que talvez você já tenha pensado em seu coração. Se Deus determinou tudo o que irá acontecer, então qual a razão de eu orar para que algo aconteça? E a resposta é exatamente essa. Deus é quem nos ordena a que oremos sem cessar. Deus é quem nos instrui através da vida do próprio Filho, Jesus Cristo, de que nós precisamos manter uma rotina, uma vida, uma prática diária de oração ao Senhor. E que através dessas orações, Deus cumpre a sua providência, através dessas chamadas causas secundárias. E quais são as primárias? As primárias são as causas determinadas pelo próprio Deus, que Ele mesmo faz, sem necessidade de outras coisas. Então, quando Deus resolve dizer que vai chover, Ele faz chover, quer tenha tido orações ou não. Ou quando Deus estabeleceu que Cristo, Deus o Pai, estabeleceu que Cristo haveria de vir, Cristo veio, quer haja oração, quer não. Essas são as causas primárias, exemplos de causas primárias. E se entendemos, e a Bíblia nos diz isso, que a providência de Deus ela continua a se cumprir, então as orações continuam sendo necessárias. Porque através das nossas orações, Deus cumprirá aquilo que Ele determinou que irá acontecer através dessas causas secundárias, a saber, as nossas orações. Tiago, meus amados irmãos, ele nos apresenta aqui situações cotidianas que nós atravessamos, como alegria, como aflições, como enfermidades, e ele nos direciona, Tiago nos direciona, a partir do texto que nós lemos, a uma resposta comum a todas as situações que nós passamos. Buscar a Deus em oração. Buscar a Deus em oração. Isso nos leva exatamente à proposição do sermão de hoje, que é a seguinte: como filhos de Deus, é necessário que perseveremos em oração. Como filhos de Deus que somos, é necessário que nós perseveremos em oração. E eu vou tratar sobre 3 porquês de perseverar em oração. O primeiro deles é porque todas as circunstâncias da nossa vida requerem oração. O segundo deles é porque a oração ela nos convoca a agir. E o terceiro é porque a oração é poderosa em seus efeitos. Voltemos então os nossos olhos, meus amados irmãos, ao versículo 13, que nos responde que todas as circunstâncias da nossa vida, elas requerem oração.
Versículo 13 do texto que nós lemos diz o seguinte: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Tiago nos exorta, meus amados irmãos, a buscarmos a Deus em todos os momentos da nossa vida, quer sejam momentos de dificuldade, quer sejam momentos de alegria. Ele instrui a cada um de nós e a esses primeiros leitores a orarem quando estiverem aflitos e louvarem a Deus quando estiverem felizes. Porque se eles agissem assim, demonstrariam que a dependência de Deus é essencial em todas essas circunstâncias. Significa dizer, meu amado irmão, que se você não tem a prática da oração, então você está querendo demonstrar que você não depende de Deus. E você não precisa desse Deus, porque você não precisa orar. A oração, meus amados irmãos, nesses termos, reflete exatamente a nossa confiança em Deus como o nosso único sustentador, como a nossa única fonte de força a qual necessitamos. Enquanto o louvor, nos momentos alegres, manifesta a gratidão que temos pelas bênçãos recebidas, reconhecendo, como cantamos hoje, que tudo vem de Deus. Então, quando oramos, reconhecemos que o Senhor nos sustenta, que o Senhor é o nosso único provedor. E quando cantamos, como ele diz no versículo 13, estando alegres, quando cantamos louvores, demonstramos a nossa gratidão a Deus. E nisso entendemos que todas as circunstâncias da nossa vida requerem de nós oração. A vida cristã, a vida piedosa, ela é marcada pela constância na oração e pelo coração grato diante de Deus. Rogar a Deus para que lhe acuda nos momentos difíceis e louvar e bendizer ao Senhor para que receba a sua oferta de gratidão em momentos de alegria. Tiago nos convida, meus amados irmãos, a vivermos uma vida em espiritualidade que abrange toda a nossa existência. Se há dificuldades, oremos. Se há felicidade, entoemos cânticos de louvor. Ele nos ensina então que a oração não deve ser apenas a nossa última opção, mas a primeira resposta que damos, tanto nos dias de tribulação, quanto nos dias de alegria. É importante que você reflita sobre essas palavras que digo, caso você não tenha desenvolvido uma vida de prática diária de oração. De lá no seu lugar reservado, conversar com o Senhor. Porque Tiago está nos lembrando aqui que em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos orar a Deus. Seja a oração de súplica, seja a oração de gratidão e louvor ao nosso Deus. O salmista muito bem nos ensina, durante todo
todo o livro de Salmos a importância de orarmos ao nosso Deus, a importância de recorrermos ao nosso Deus, a benesse de entender a oração como esta primeira resposta e não como a última. Porque muitas vezes passamos pelas dificuldades ou os momentos surgem na nossa vida, mas nós não nos dobramos a orar ao Senhor. E aí ficamos muitas vezes ali parados ou tentando resolver com as nossas próprias mãos, quando na verdade a nossa primeira atitude deveria ser clamar ao nosso Deus, orar ao Senhor, apresentar a Ele as nossas causas. O Paulo muito bem instrui aos crentes de Filipos: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas preocupações. E isso deve ser feito pela oração e pela súplica com ações de graças. Porque se assim for feito, ele continua dizendo: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a oração nas dificuldades reflete nossa dependência de Deus e a nossa confiança de que só Deus é o nosso sustentador. Somente Ele. O apóstolo nos ensina, então, que uma vida de oração engloba tanto vales como os montes. Ou seja, uma vida de oração envolve tanto os momentos em que nós nos alegraremos, nos regozijaremos por tantas e tantas bênçãos, como o nosso cântico, o nosso inário nos diz, que não conseguimos contar as tantas bênçãos. Mas também a nossa vida é formada por momentos de vales, em que precisamos buscar a Deus em oração também. É necessário que as nossas orações elas sejam marcadas pela perseverança, pela persistência e pela gratidão. E para isso precisamos entender, como João Calvino diz nas suas Institutas, no livro 4, quem tiver acesso, leia o que ele fala sobre oração. Ele diz que a oração, ela é como um fruto da fé. A oração, ela decorre exatamente da fé. Porque sem fé você não vai orar. Todas aquelas pessoas que buscaram a Jesus e que clamaram a Ele, Jesus olhava e dizia: tem fé? Tu tens fé? A oração ela decorre da fé. E é ela que nos prepara a recebermos as bênçãos de Deus, reconhecendo essa nossa dependência do Senhor. Então, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos nos lembrar que temos que buscar ao Senhor em oração. Meu amado irmão, eu digo isso com muita seriedade. Que a sua carne vai lutar contra o seu espírito. Como Paulo diz na sua epístola aos Gálatas. E vai militar contra o seu espírito para que você não ore. Para fechar a sua boca, a sua mente e o seu coração. E você vai começar a caminhar para a decadência.
a chegar no momento em que você vai dizer: e agora, o que é que eu fiz da minha vida? Falta de oração. Porque em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias da nossa vida, é necessário buscar ao Senhor em oração. Por isso, como filhos de Deus, é imprescindível que perseveremos em oração. Segundo porquê, meus amados irmãos, nós precisamos perseverar em oração porque a oração ela nos convoca a agir. A oração ela não está permeada apenas de palavras. Volte os seus olhos para o nosso texto, versículo 14, por gentileza. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O apóstolo Tiago agora nos introduz a importância da oração em grupo e envolvendo ações inerentes a essas orações. Você já deve ter escutado aquela máxima: oração é orar e ação. Todo mundo fala isso. Oração, orar e ação. Então Tiago agora traz a nós a luz o fato de que as nossas orações, elas também são permeadas por ações que nós precisamos fazer. O texto nos mostra que a oração em fé, que provém da fé, ela não é somente individual, mas também é coletiva, é comunitária. Ao dizer que precisamos orar uns pelos outros, ao dizer que os presbíteros, como o verso 14 nos diz, devem ir até aquele que está doente e orar por este enfermo. E isso é interessante porque esse é um chamado aos presbíteros. Hoje nós não temos presbíteros em nossa congregação ainda, mas haveremos de ter, se Deus assim nos permitir. E estes presbíteros, ou aqueles que desejam ser presbíteros, devem se lembrar que têm a incumbência de orar por aqueles que estão enfermos. E além de orar, ungir esses enfermos com óleo. Esse é um texto interessante que as pessoas gostam de usar, o texto. Para falar sobre a unção. E os nossos irmãos pentecostais gostam de praticar. Mas vamos entender melhor essa unção aqui. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Parábola do bom samaritano. Versículo 30. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele.
E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. A ideia que se tem, meus amados irmãos, é que o óleo era utilizado como um medicamento. O azeite de oliva, ele tinha esse potencial medicamentoso e era utilizado neste intuito. Então, o que se quer dizer aqui é que a oração é feita, mas também é necessária uma ação. No que concerne a isso, uma ação medicamentosa. Mas veja, o foco aqui está na oração e não no óleo. Isso é interessante porque Jesus, em seu ministério, nunca andou ungindo enfermos. Você não vai ver registros disso. Você não vai ver registro dos apóstolos no livro de Atos ungindo enfermos. Você vai ver registro deles orando pelos enfermos, mas não ungindo os enfermos. Mas a ênfase, como disse, é exatamente na oração. No fato de que se alguém está enfermo, qual seria então a solução? Orar ao Senhor, meu amado irmão. E se necessário, uma conduta medicamentosa. Mas orar ao Senhor. Se entendemos que alguém que está enfermo necessita de saúde, é assim que entendemos, quem mais poderia dar-lhe saúde, senão o Senhor da vida, o Deus de toda a vida? Lembre-se de quando estiver enfermo, confiar no Senhor. Não apenas nos médicos e nos medicamentos. Lembre-se de confiar no Senhor. A confissão de pecados, meus amados irmãos, também é algo que ocupa um lugar central nesse texto que nós lemos aqui. Porque Tiago nos lembra que o pecado ele pode ser uma barreira para a cura, tanto física quanto espiritual. Volte os seus olhos para o versículo 15, lá de Tiago, capítulo 5, por gentileza. Após dizer que deveria se orar por aquele que estava doente, ele diz no versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, nós somos exortados a confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos mutuamente, como nos diz o versículo 16, parte A. Por quê? Porque os males físicos, muitas vezes, podem estar relacionados a uma consciência cheia de culpa. Ah, pastor, quer dizer então que os males físicos que eu passo, eles estão necessariamente ligados ao pecado? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que os males físicos podem também estar relacionados, em muitas vezes, a uma consciência de pecado, uma consciência pecaminosa. E a Bíblia nos responde isso. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32. Salmo de número 32 diz, de Davi, salmo didático,
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, algumas vezes, os males que passamos, eles podem estar ligados a uma vida de culpa, de pecado. Porque nem sempre temos o hábito de confessarmos os nossos pecados. Se aqui durante o momento de culto, ou o momento devocional da escola dominical, lhes é concedida uma oportunidade para que você possa confessar os seus pecados. E às vezes as pessoas com 2, 3 minutos já oraram? Como que confessaram a multidão de pecados que têm? Confessar o pecado não é dizer perdoa-me pelo que eu falei, pelo que eu pensei, pelo que eu agi. Amém. Confessar o pecado é derramar o seu coração diante de Deus e dizer: Senhor, eu pequei. Pequei gravemente contra o Senhor. Porque o Senhor me mostrou e me mostra em sua palavra que eu não devo confiar em outra coisa que não seja o Senhor. Mas durante esse momento de dificuldade que passei em minha vida, seja por isso, seja por aquilo, eu busquei resolver a situação com as minhas próprias mãos, sem orar ao Senhor. Isso é confissão de pecados. Senhor, perdoa-me, porque a tua palavra me diz que eu preciso viver em união com os meus irmãos. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas eu, Senhor, em meu coração pecaminoso, alimento uma ira e um rancor contra o irmão A, contra o irmão B. Não posso ver o irmão A ou o irmão B. Perdoa-me pelo meu pecado. E ajuda-me a perdoar o meu irmão. Isso é confissão de pecados. Meu amado irmão, sem confissão, o seu coração caminhará para a cauterização, para a cicatrização do seu coração. E isso é importante porque isso nos mostra aquilo que já aprendemos aqui nesta congregação, que nós somos formados, nós, seres humanos, somos formados por uma parte material e por uma parte imaterial, corpo e alma. E que, enquanto formados por duas partes, mas elas se comunicam entre si. E é por isso que falamos sobre as chamadas doenças psicossomáticas, doenças que estão relacionadas ao nosso emocional e refletem no nosso corpo. Ou coisas que estão no nosso físico e que refletem no nosso emocional. Elas estão interligadas. Então, muitos dos males que nós passamos podem sim estar ligados a uma consciência cheia de culpa, a um coração que não confessa o seu pecado.
E Deus também permite que em algumas vezes as pessoas passem por enfermidades em suas vidas, exatamente para levar essas pessoas a examinarem a si mesmas. Abra, por favor, em 1 Coríntios, o texto que lemos aqui para a nossa Santa Ceia, capítulo 11. Versículo 31. Vou ler a partir do versículo 27, na verdade. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que há muitas pessoas na igreja de Corinto que estão fracas e que estão doentes, outras que morreram. E a causa, a razão para que essas pessoas estejam ou tenham morrido, estejam dessa forma, fracas e doentes ou tenham morrido, é porque participaram da ceia do Senhor indignamente. Culpa. Você está vendo como a questão da confissão do pecado, ela é essencial no que concerne a oração? A confissão, então, não é apenas um ato de humildade, de reconhecer que se é pecador. É também um ato de restauração. Volte, por favor, para o Salmo 32 novamente. O salmista continua dizendo: versículo 5: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cantos de livramento. O salmista muda a sua conduta, que antes, no começo do Salmo, era de decadência, de demonstrar a forma como ele estava, para agora, havendo confessado o seu pecado, louvar e bendizer ao Senhor, e dizer que ele está seguro neste Deus, porque mesmo que as águas transbordem, não atingirão aqueles que foram perdoados. Então, a confissão não é apenas um ato de humildade, mas também de restauração. E por isso, no versículo 16 do texto que lemos de Tiago, capítulo 5,
Tiago deixa muito bem claro que a igreja, ela deve ser um espaço seguro, onde o pecado possa ser confessado e a graça experimentada. Isso é interessante porque é difícil vermos as pessoas confessarem os seus pecados umas às outras. E em geral, isso acontece porque não se tem confiança. Veja só. Nós não temos confiança nos nossos próprios irmãos em Cristo Jesus. Mas não é assim que Tiago disse que tem que ser. Não é assim que o nosso Deus nos ensinou. Não foi assim. Ele diz, vocês precisam confessar, versículo 16, parte A. Confessar os vossos pecados uns aos outros. Será que você tem maturidade para ouvir a confissão do seu irmão e de fato e de verdade orar pela vida dele? Ou você é daqueles que diz assim, eu vou contar uma coisa aqui, mas é só entre nós. A quem você vai contar, se ela escutar, ela também tem outra pessoa a quem ela vai dizer, só entre nós. E essa outra pessoa tem outra que ela vai dizer, assim, é sigilo, então eu vou contar para ficar só entre nós aqui. Eu sei que parece engraçado, mas isso é alarmante. Nós, meus amados irmãos, éramos para ser dignos de confiança. Dignos de confiança. Principalmente os oficiais, dos quais eu também me incluo. Dignos de total confiança. Como poderemos confessar o nosso pecado aos nossos irmãos se não temos essa confiança? Vocês conseguem entender o grau de comunhão que nós precisamos ter? Não é só de nos encontrarmos aqui e saudarmos uns aos outros. E tomarmos um café. E nos regozijarmos. É confiança ao ponto de você saber que você pode contar com aquela pessoa. Não para esconder os seus pecados, mas para ser instrumento de Deus na sua vida, para lhe exortar quando precisar ser exortado, mas para transmitir graça também a quem precisa de graça. Quando eu digo isso, não é para você pensar no seu coração, pastor tem razão. Eu não posso confiar em todo mundo, não. Não pense assim. Porque as minhas palavras, o intuito delas, é que para que você olhe para você e pense, será que eu sou digno de confiança? Será que eu posso ser instrumento de restauração na vida do meu irmão? Será que eu posso, de fato, ou estou apto, ou tenho me esforçado para estar pronto de ser alguém digno de confiança que vai transmitir graça ao meu irmão, como também exortação ao meu irmão e orar por ele quando ele estiver caído? Esse é o pensamento que nós precisamos ter.
Lembre-se, meus amados irmãos, que o diabo, ele é o semeador do joio. Ele está no meio da igreja para bagunçar a igreja, para atingir a igreja, para confundir a igreja. E nós precisamos, com as nossas ações, com as nossas orações, com a nossa maturidade na palavra de Deus, chutar este semeador daqui, o diabo. Pecado não confessado é o impedimento no caminho da oração para Deus e, ao mesmo tempo, um imenso obstáculo nas relações interpessoais. Por isso, você deve confessar o seu pecado não apenas a Deus, mas também às pessoas que foram prejudicadas pelos seus pecados. Peça perdão a estas pessoas. Porque sem perdão, nós não vamos caminhar o caminho da salvação, da bênção. Como filhos de Deus, é necessário que perseveremos em oração. Primeiro, porque todas as circunstâncias da nossa vida requerem oração. Segundo, porque a oração nos convoca também a agir. E terceiro, porque a oração é poderosa em seus efeitos. Versículo 16, parte B, do texto de Tiago, capítulo 5. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago, então, agora declara que a oração do homem que é justo é eficaz. E para respaldar as suas palavras, ele traz um único exemplo, mas que é suficiente. O exemplo do profeta Elias. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Reis, capítulo 17. Elias, 1 Reis, capítulo 17, diz assim, versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, que era rei à época, né? Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriente, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. O nosso Deus, usando a vida de Elias, cessou chuvas sobre a região do norte, sobre a região de Israel, o reino do norte. Exatamente para demonstrar àquele povo que Baal não poderia fazer nada por eles. Lembre-se, o rei Acabe era esposo de Jezabel. Jezabel era uma adoradora de Baal e fez do seu próprio marido também um adorador a Baal, o rei Acabe.
E sendo adoradores de Baal, eles disseminaram no reino do norte a adoração a esse falso deus. Baal era tido como deus da prosperidade. Então, se querem prosperidade, é necessário haver chuva. Se querem chuva, deveriam pedir a Baal. O que Deus quer trazer através da vida de Elias e desta seca é demonstrar que Baal era um falso deus. E como diz o Salmo 115, tem olho e não vê, tem ouvido e não escuta, tem mãos, mas não pode apalpar, não pode fazer nada. E a seca, ela permaneceu durante este tempo. E o Senhor sustentou a Elias, o seu profeta, mas fez com que o povo provasse desta seca, para demonstrar que o povo estava errado. E só retornou esta chuva depois que Elias enfrentou aqueles 400 profetas de Baal ali no Monte Carmelo e demonstrou que só o Senhor é verdadeiro Deus. Capítulo 18 de 1 Reis, a partir do versículo 41. Então disse Elias a Acabe, o rei: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Esse é o exemplo trazido por Tiago, meus amados irmãos, para demonstrar que a oração de um justo, ela é poderosa e ela é eficaz. E antes que você pense, volte para o texto de Tiago, por gentileza, antes que você pense que Elias era um profeta, e ele de fato era, mas que era alguém especial, ou que era um homem diferente, ou que era um herói, ou que era um anjo. O versículo 17 nos deixa claro, quando diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. O que nós precisamos entender, meus amados irmãos, antes de pensarmos nessa passagem como uma passagem triunfalista, de que nós abriremos a boca e falaremos palavras em oração e elas se cumprirão porque somos nós que estamos orando. Antes de pensarmos isso, precisamos entender que o poder da oração, ele não reside em nós, mas sim em nosso Deus. Você quer ver um exemplo disso? Primeiro, Elias orou para que não chovesse porque Deus o ordenou a que ele orasse assim. Segundo, você conhece os apóstolos que curaram muitas pessoas enquanto evangelizaram, não é verdade? Mas, por exemplo, Paulo não pôde curar Epafrodito, um homem que auxiliava a Paulo. Quando retornarmos às exposições de Atos, vamos lembrar dele. Um homem que auxiliava Paulo em suas viagens missionárias, levando mensagens,
representando Paulo em suas mensagens, em suas viagens, mas que tinha sido acometido de uma doença mortal. Então, o poder da oração, ele não reside na pessoa, mas reside em Deus. O que Tiago quer dizer, meus amados irmãos? É que a oração, sendo esse meio, essa forma pela qual nós experimentamos a providência de Deus, ela precisa ser feita dentro dos padrões de Deus. Quando as nossas orações elas são feitas dentro desta providência de Deus, então elas se cumprirão. Então, por exemplo, quando oramos a Deus para que o reino de Deus se expanda, para que o evangelho seja mais pregado, para que os nossos familiares se convertam, nós oramos o que a palavra nos diz para orar. E oramos aguardando que isso se cumpra. Mas não por nós, e sim pelo querer do nosso Deus. Portanto, por meio da oração, nós somos levados a reconhecer a nossa dependência, como eu já disse aqui no primeiro ponto, a nossa dependência do Senhor, mas também a confiar na disposição do próprio Deus de ouvir a nossa oração e agir em resposta à nossa oração. Assim, ao mesmo tempo em que a oração nos aproxima de Deus, a oração também molda os nossos corações a esperar, nos ensinando a esperar com paciência e com gratidão pelas respostas das nossas orações de acordo com a soberana vontade de Deus. Ou seja, quando nós oramos, meus amados irmãos, nós não simplesmente rogamos a Deus, ou nos relacionamos com esse Deus, ou conversamos com esse Deus. Quando nós oramos e praticamos o hábito de orar, o nosso coração está sendo moldado a compreender que as respostas das nossas orações dependem da soberana vontade do Senhor. Dependem do querer deste Deus. Assim nós oramos com confiança de que Deus de fato ouve as nossas orações, mas que Ele responde conforme a sua perfeita vontade. Quais as implicações desse texto para as nossas vidas? A primeira delas: cultive, meu amado irmão, uma vida de oração constante. A oração não deve ser relegada a momentos de emergência ou momentos em que nós estamos em desespero, mas precisa ser uma prática contínua nas nossas vidas. Uma prática natural na nossa vida cristã. E você não pode simplesmente orar e dizer: Senhor, me dê vontade de orar, me dê forças para orar. Não é simplesmente isso. É se esforçar de fato para orar ao Senhor. É reservar de fato um tempo para que você ore ao Senhor. Para que você se dedique a falar com o Senhor. Para que você lembre-se de orar ao Senhor, tanto nos momentos de alegria, como também nos momentos de dificuldade. Para que você se lembre de considerar este desenvolvimento da sua vida piedosa a partir de uma prática de oração. Porque, como disse no começo, se você não tem uma prática de oração, então você está demonstrando que não depende desse Deus. Cultive uma vida de oração constante. Segunda implicação para nós: confesse os seus pecados com humildade. A confissão é um passo fundamental para a restauração espiritual e das nossas próprias relações interpessoais.
E Tiago, nesse texto, nos lembra que o pecado que não é tratado, o pecado que não é confessado, ele pode se tornar uma barreira. Ele pode se tornar motivo de dificuldades, seja no nosso espiritual, emocional, seja no nosso próprio físico. Então, confesse os seus pecados com humildade. Busque um ambiente de confiança para você confessar as suas lutas, as suas dificuldades, o seu pecado a irmãos maduros na fé. Eu sei que nós não conversamos com todos, absolutamente todos da mesma forma. Mas nos esforcemos para ter os nossos irmãos, os quais confessamos os nossos pecados e nos quais somos fortalecidos a orar juntos para vencer o pecado. Mas você precisa confessar, como o salmista fez, e instruir no Salmo 32. Enquanto calei os meus lábios, enquanto não confessei o meu pecado, a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Terceira implicação para nós: ore em grupo. Ore comunitariamente. A oração em grupo, ela é poderosa no testemunho da unidade da fé da igreja. Ela demonstra que a igreja tem unidade. Então, ore em grupo, ore junto com outras pessoas, demonstre o seu amor mútuo pelas razões de oração do seu irmão, de empatia por se preocupar com esse pedido, com essa súplica de oração do seu irmão. É isso que eu falo sobre a quarta-feira. Você tem a oportunidade de vir orar com e pelos seus irmãos. Desenvolva esse hábito, meu amado irmão. Você não vive no mundo fechado. Reino de Deus não é assim. Reino de Deus é em igreja, é em comunidade, é povo de Deus. A oração comunitária, ela fortalece os laços entre os crentes e nos encoraja ao ver Deus respondendo às nossas súplicas. Temos experimentado isso nas quartas-feiras. Ao vermos Deus responder às súplicas que fazemos aqui, entre irmãos, sendo fortalecidos no Senhor. Quarta implicação: confie no poder da oração. Embora muitas vezes desejemos respostas imediatas, embora muitas vezes desejemos que as coisas sejam resolvidas num estalar de dedos, quando oramos, mas a oração nos conecta a Deus no sentido de entender que o trabalhar de Deus está além da nossa compreensão. Que o tempo de Deus está além do nosso entendimento de tempo. Mas confiando de que a vontade de Deus para nós é sempre boa, é perfeita e é agradável. Orações não respondidas, até Cristo teve, quanto mais nós. Mas elas também servem para moldar os nossos corações. Isso não deve ser motivo para não acreditarmos no poder da oração. Porque, como disse no começo, toda a Bíblia está repleta de registros de orações que foram feitas para que situações fossem transformadas e a glória de Deus manifesta. Creia no poder da oração. Que Deus, em Cristo, continue a nos edificar e nos transformar a partir da sua santa e bendita palavra. Amém.